E agora a gente vai gravar o último vídeo do capítulo 3, ou pelo menos o último vídeo o último vídeo de um assunto que vale a pena um vídeo só para ele, que é a o conceito de recursão. Recursão não é um conceito específico de JavaScript, ele é um conceito na área de lógica de programação, na área de algoritmos. E aí você pode encontrar esse mesmo conceito implementado em várias linguagens de programação diferentes. Em que é que existe o conceito de recursão? Recursão acontece quando uma função chama a si mesma. E aí, o que acontece? Nessa chamada a si mesmo da função, é como se a função ela fosse criando camadas de execução que vão sendo empilhadas, e ao final, essas chamadas de execução vão sendo desempilhadas. E é exatamente isso que acontece aqui. Num algoritmo ou numa função recursiva, eu sempre tenho uma condição de parada e uma condição de entrada na próxima camada. Então aqui eu estou na exponenciação. Em que consiste a exponenciação? Consiste na multiplicação repetida de, de um número. Então, assim, a exponenciação, o que é? Se eu colocar aqui, por exemplo, 2 elevado a 4, significa o seguinte: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí o que eu faço? Eu primeiro multiplico esses dois aqui. Depois eu multiplico esses dois aqui. E depois eu multiplico esses dois aqui. Então, como é que eu resolvo essa lógica? Como é que eu resolvo isso? Primeiro eu resolvo multiplicando esses caras aqui, vai dar 4. E aí eu resolvo multiplicando esses 4 vezes 2, que vai dar 8. E depois 8 vezes 2, que vai dar 16, que é o meu resultado final. Certo? Então é exatamente isso que ele apresenta aqui. Então, vamos aqui na lógica dele. Aqui está 2 elevado a 3. Esse power quer dizer elevado, tem uma base, o expoente. E aí eu faço o seguinte. Ó. Vou aqui, do F5, dá 8. Se eu botar elevado a 4, dá 16. Se eu botar elevado a 1, dá 2. E se eu botar elevado a 0, dá 1. Então, como é que ele faz? Se eu fizer 2 elevado a 0, ele vai entrar aqui na função. O segundo valor é o expoente. Se o expoente for igual a 0, ele retorna 1. Agora, se o valor for 1, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui, entrar base 2, expoente 1. Então, o expoente é diferente de 0. E ele vai pegar a base, vai ser vezes 2 elevado 2, que é a base, né? A base sempre continua a mesma. E o expoente que ele vai passar para essa chamada aqui é expoente menos 1. 1 menos 1 é 0, né? Se eu fizer 2 elevado a 0 é 1. E aqui, como eu tenho 2, 2 vezes 1, 2. Vamos ver como é que isso se comporta no... Vou dar aqui um console.log. E aí eu vou ter aqui expoint base, né? Primeiro. Base. Console.log
Point. Expoente. E aqui eu tenho... E aqui eu vou dar um console.log mesmo, só para diferenciar aqui as chamadas. Vamos tentar elucidar isso aqui. Cadê? Opa! Ó, vê que ele executou duas vezes, né? 2 elevado a 1 ele vai chamar base 2 expoente 1, base 2 expoente 0. Quando é que ele chama base 2 expoente 0? Porque ele vai entrar em algum momento na função novamente por aqui. Se eu colocar, ó, 3, não, tava 2, vou botar 2. Vê só, aqui nesse trecho aqui, quando eu dou um tracejadozinho, é cada vez que ele entra nessa função power. Então, quando eu dei 2 elevado a 1, ele entrou na função, ele chamou a função power duas vezes. Quando eu dou 2 elevado a 2, ele chama a função power 3 vezes. Se eu colocar aqui elevado a 3, ele vai chamar a função power 4 vezes. Vamos ver como é que ele resolve. Veja que aqui eu estou empilhando as execuções, certo? Empilhando as execuções. E agora eu vou ver como é que ele vai tratar os resultados. Para tratar os resultados, eu vou colocar aqui var resultado. Vou chamar ele de num aqui, botar um valor num. Mas aqui eu vou colocar o seguinte: resultado igual a 1. E aqui vai ser resultado igual a isso aqui. Por que eu estou atribuindo aqui resultado? Porque no meu if, ou entra aqui ou entra aqui. O resultado vai receber sempre um dos dois, nunca os dois. Então é esse resultado que eu vou dar no return resultado. Dá o mesmo efeito, tá? Dá o mesmo efeito. Se eu vier aqui agora e executar, veja que o resultado é o mesmo. Só que agora, antes dele retornar, eu vou dar um console.log. E aí você vai... É um negócio assim que demora um pouco para cair a ficha. Mas vê só o que acontece. Vamos para cá. Olha o que acontece. Eu empilhei aqui, depois empilhei essa execução e essa execução. E aí, ó, a última execução é essa 2 elevado a 0, certo? Quando eu tenho base 2 expoente 0, o que acontece aqui? Base 2 expoente, se o expoente for 0, ele retorna 1. Então ele entra aqui, imprime isso. No 0, ele entra aqui e aí imprime o resultado 0. Aí vê que aqui está tudo juntinho, ó, a execução. E aí ele depois vai pegar esse resultado 1 aqui e vai multiplicar por 2 de novo. Por quê? Porque ele vai voltar para essa chamada aqui que foi feita aqui. 2 expoente 1. E aí depois ele resolve essa, depois ele resolve essa. É como se ele fizesse o seguinte, ó, primeiro ele vai entrando, depois ele vai voltando aqui até retornar o valor final, que seria resultado. A recursão ele é um conceito que no começo é um pouco trabalhosozinho de lidar, mas com o passar do tempo você vai começando a entender ele e a coisa vai fluindo legal. Eu vou colocar outros exemplos de recursão depois, mas assim, o vídeo é esse. Espero que vocês pratiquem, peguem o código, alterem, modifiquem e aí a gente segue a vida aqui com JavaScript. O objetivo do capítulo não é necessariamente recursão. Eu não espero que vocês saiam daqui especialistas em recursão com esse vídeo, mas eu espero que vocês entendam que esse é um recurso que vocês podem se deparar com ele no futuro. Se depararem, lembrem-se que funciona dessa forma.
Mas a gente vai seguir em frente porque existem outros tópicos que são mais relevantes para essa etapa da nossa disciplina. Valeu, galera!